Olá, muito bem-vindos ao programa Artesanando. E hoje é um programa muito especial porque é em homenagem à minha irmã Cristina, que faz aniversário hoje, dia 13 de julho. E aí, todo o programa hoje é baseado nela. Porque imagina o seguinte, imagina uma pessoa na sua vida que te ensina a fazer coisas novas sempre, que te estimula a ser melhor sempre, que não importa o que você fale, vou fazer, ela fala, vou junto, vai dar certo. Conte comigo. É essa pessoa que faz aniversário hoje, minha irmã. Então eu queria homenagear essa minha irmã no programa de hoje, para dizer um pouquinho da nossa história aqui. E todo o trabalho de hoje é baseado nela. A ideia foi fazer um desenho bem simples, quase infantil, mas repleto de cores e de significados. Começando por uma bolinha que significa o rostinho, depois o rabo de cavalo e os braços feitos sempre com traços bem simples e únicos que formam a expressão do desenho. Na verdade, eu peguei um desenho bem simples, representando a minha irmã, e aproveitei para colorir com outras coisas, com bordados, com aplicação de cordões de pompom, de cianinhas. Fiz uma série de aplicações para poder fazer com que esse desenho, que era muito simples, virasse uma coisa muito significativa. Então eu vou te mostrar agora os pontos que eu usei. Eu escolhi trabalhar com a linha Moliné. Da meada eu tirei apenas um fio, dobrei ao meio e coloquei na agulha. Passei a agulha com a linha na trama do tecido para deixar sem nó. Fiz o primeiro elo da corrente com uma alça e passando a agulha para prender essa alça formando esse primeiro elo. O segundo ponto ele vai ser feito dentro do primeiro. Então puxa a linha, deixa na medida que você quiser e passa dentro do primeiro ponto a agulha para formar o segundo ponto, também formando uma nova alça. E assim sucessivamente, deixando os pontos presos como uma corrente. Para o ponto de alinhavo, eu também deixei a linha presa dentro da trama e fui fazendo o sobe e desce da linha, deixando esse alinhavo bem marcado, porém com a mesma medida entre eles e com o mesmo tamanho dos pontos. Para o ponto cheio, eu também vou passar a linha no meio da trama do tecido, deixando esse começo sem nó. Começo a fazer o bordado primeiro em uma metade do coração. Vou colocando as linhas paralelas, uma grudadinha na outra. Depois que eu complementar toda a primeira metade, eu volto com a linha e com a agulha por baixo da linha e acima do tecido, ou seja, entre a linha e o tecido, e faço a segunda parte do coração. Para o ponto margarida, eu marco 5 pontos e um ponto central. Começo pelo centro dele, passando a linha na trama do tecido e sigo com a agulha para um dos pontos. Faço uma alça e volto com a agulha para o centro. Depois que eu voltar para o centro, eu parto com a agulha por baixo do tecido, prendo uma nova alça nesse segundo ponto, faço a finalização dele e por baixo do tecido eu volto para o centro, deixando essa pétala presa. Eu repito esse processo em todos os pontinhos marcados que eu tiver feito no tecido. Depois que eu fizer todos os pontos para finalizar, eu volto para o centro e sigo com a agulha pela trama do tecido para deixá-la presa sem nó. Então você já viu o desenho e já viu também os pontos que eu usei. Agora, como que eu juntei tudo isso? Pois é, primeira coisa,
Eu escolhi produtos da Daler variados, diferentes, todos em branco, que tivessem o barrado bem fechado. A Daler tem uma variedade enorme de produtos aí para artesanato e tem vários produtos feitos com esse barrado bem fechado para a gente poder pintar, fazer decupagem, fazer bordado livre, como esse que a gente acabou de fazer aí, né? Com esse que eu vou fazer isso. E para fazer os acabamentos e dar as cores e as brincadeiras, eu usei os produtos da Elástico São José. No caso eu usei cordão de pompom, a cianinha, aquele cordão de São Francisco bem fininho, porque a São José também tem uma série de produtos incríveis aí que me ajudaram a fazer esse trabalho. Então agora, eu falei do ponto margarida, né? Só que o ponto margarida, eu não sei se você percebeu ali, ele pode ser com 5 ou com 6 desenhos. Porém, eu peguei aqui e fiz um ponto a partir do margarida que eu chamei de borboleta, ponto borboleta. Por quê? É o ponto margarida que tem 4 alças apenas, 2 maiores em cima e 2 menores embaixo. E aí eu fiz o quê? Agora você vai prestar atenção numa coisa. Eu fiz o desenho dela aqui, certo? Aí eu separei aqui, ó, por cores. Então eu peguei 14 cores diferentes de linha Moliné e separei primeiro pedaço amarelo, segundo laranja, segundo vermelho, terceiro vermelho, o quarto roxo, azul e verde. E aí no intervalo deles eu coloquei as outras cores complementares. Então eu peguei e dividi o espaço entre a mãozinha dela e o final da toalha, quantos centímetros tinha, quantas cores eu tinha, e aí fui separando em colunas para poder desenhar. Usei sempre aquela canetinha que você compra em lojas de artesanato, papelarias, que é uma caneta que você esquenta e ela desaparece. E aí fiz esse ponto borboleta. Você deve estar pensando assim, tá, mas como é que eu vou fazer o desenho dessa menina, gente? Pois é, lá no meu Facebook, na minha página, Marcelo Dargan, e na página do programa Artesanando, você encontra esses riscos da menininha. Tanto esse, que ela está soltando as borboletas, quanto esse, que ela está pulando corda. Olha que amor, gente. O que eu fiz aqui? Eu peguei o cordão de São Francisco, da Elástico São José, e costurei a pontinha dele com a linha amarela para poder fazer o quê? Como se fosse onde a pessoa pega a corda para fazer a brincadeira. Porque ele desfia, então eu fui amarrando bem, costurando bem para ele não desfiar. E aí coloquei bem na pontinha da mão aqui. Aqui embaixo, como ela está pulando corda, eu coloquei os pontos margarida, fazendo as florzinhas também em degradê. Sempre, em todos eles, eu coloquei a cianinha verde para fazer a grama, que é um produto super bacana, fácil de colocar, tudo com ponto de alinhavo. Aí tem um que eu adorei também, que é esse aqui, que ela deitada, tocando o arco-íris. Olha que amor! Ficou lindo, gente. Pois é. Então ela deitada na grama, tocando o arco-íris. Como que isso aqui foi feito? Vou te mostrar. Para o desenho do arco-íris, eu usei um prato de sobremesa e um pires. Depois de desenhado, eu passei a cola de silicone sobre o desenho e prendi o cordão de pompons pela parte retinha de baixo, a passamanaria do cordão de pompons. Com ele preso, aí sim, eu peguei uma linha branca, fina, e com um ponto de alinhavo, eu prendi esse cordão de pompons ao barrado da toalha. Eu fui repetindo esse processo com todas as cores até formar completamente o arco-íris. Agora, no finalzinho dele, ficaram alguns pedaços, então recortei o excesso e queimei essa ponta do cordão de pompons para evitar que ele desfiasse. Com o cordão de pompons todo costurado, aí sim eu vou ajustá-lo ao barrado com pontinhos bem apertadinhos para evitar que ele se solte. E por último, a última ideia é essa aqui. Minha irmã sempre foi muito romântica. E aí eu fiz esse aqui em homenagem a ela também, representando um momento muito especial dela. Ela sonhando com o amor, completamente apaixonada. Então aqui eu usei o ponto de alinhavo para expressar o pensamento de amor dela e ponto cheio aqui para fazer o coraçãozinho. Aqui em cima o cordão de pompom representando o céu, a cianinha representando a grama. E aí tem esses 4 pensamentos aqui. Primeiro, o amor, que é uma coisa muito
pertinente, muito relevante e muito característico da minha irmã, o amor, a fantasia, o sonho, a leveza, a capacidade de nunca perder a graça, o eterno bom humor, brincando, vamos brincar, vamos nos fazer felizes sempre, pulando corda. E esse aqui, que é ela espalhando o amor, espalhando as cores, espalhando os sonhos, os pensamentos para todo mundo. Então que você também se inspire nas pessoas que estão ao seu redor, nos seus filhos, na sua mãe, na sua família, no seu amor, seja ele quem for, e que todas as cores estão disponíveis para você fazer aí um trabalho muito bacana que seja representativo para você. Então eu quero deixar aqui o meu feliz aniversário para minha irmã Cristina, desejar para você que está assistindo muito amor, muita fantasia, muita possibilidade e que você consiga realizar seus sonhos. E dizer que eu amo muito a minha irmã e que eu amo muito vocês também. Muito obrigado. Beijo.